Segundo Reis, capítulo 4. É o mesmo texto que nós lemos, porque vamos dar continuidade à mensagem que começamos da última vez. Capítulo 4, versículo de 1 a 7. Você que está em casa ou que irá assistir essa mensagem num outro momento, abra sua Bíblia, deixe ela aberta enquanto nós expomos a palavra de Deus. Os irmãos daqui da igreja não têm necessidade de dizermos isso, né? Então, segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, diz assim, todos juntos, vamos ler todos juntos, até o versículo 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-te aqui mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A tua palavra, Senhor, está aberta, foi lida, e o Senhor já está falando conosco desde o início desse culto. Agora te pedimos em nome de Jesus, fala conosco mais especificamente, mais claramente através da tua palavra. Constrange-nos, Senhor, confronta-nos, Senhor. Denuncia, Pai, o nosso pecado, ó Pai, e transforma-nos, converte-nos e seremos verdadeiramente convertidos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Este texto, irmãos, como nós já falamos, ele é um texto que está acontecendo durante o período do rei Jorão. Jorão, quem não lembra, é filho do rei Acabe, filho de Acabe e Jezabel, né? E lembramos que Acabe fez um governo péssimo, né? Na nossa língua portuguesa, pastor Cândido, é o sentido verdadeiro. Acabe acabou com todos os valores, né? Levou o povo a pecar contra Deus, casou-se com uma mulher pagã, trouxe o paganismo para dentro de Israel. E Deus também pesou a sua mão durante o governo de Acabe e durante o governo daqueles que sucederam Acabe, no caso aqui, Jorão. Este texto está nos narrando uma coisa significativa, irmãos. Alguém que era um homem piedoso, eu gosto de chamá-lo de seminarista. Como Caleb Judá, um seminarista, alguém que estava estudando na escola dos profetas, se preparando para ser profeta, se preparando para desenvolver o seu ministério. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. A mulher, quando vai ao profeta Eliseu, ela diz isso: tu sabes que meu marido era temente a Deus, mas apesar de ser temente a Deus, as agruras da vida, as tempestades da vida, as tribulações da vida o atingiram, ele morreu. Nós não sabemos a causa da morte, mas pela narrativa nos dá a ideia de que foi algo intempestivo, foi algo sem preparo. Não era alguém que já vinha doente há algum tempo. Por exemplo, esses dias nós perdemos 2 irmãs queridas, irmã Geraldina,
vó de Caleb e Judá, né, mãe de Ailda, mas Dona Geraldina já tinha 94 anos, né, já vinha sofrendo problema respiratório e etc. Então a gente, querendo ou não, já vinha se preparando para isso. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder parente. Pai e mãe, ninguém quer perder. Mas de alguma forma a gente vai se preparando. Hoje ontem de noite, nós perdemos Betinha. Betinha Elizabeth Suzarte. Pastor Paulo lembra bem de Elizabeth, né? Eu lembro, pastor, nosso primeiro testemunho na Igreja da Bahia. Primeiro ano de Reverendo Guimarães, quando ele veio para Salvador, ele fez um culto chamado Dia de Inspiração. A chave chama de inspirativo. Foi um dia inteiro de culto na igreja. E Reverendo Guimarães, nós éramos convertidos há pouco tempo, batizados há pouco tempo, nos chamou para dar um testemunho lá na frente da Igreja da Bahia. E eu lembro, eu ainda tinha 13 anos, né, me marcou muito, mas me marcou mais uma coisa. Betinha estava lá, e quando ouviu falar de minha mãe, que era uma mulher não crente, espírita, do coração duro, ela pegou o caderninho dela de oração e anotou, e disse assim, olha, ela agora vai ser objeto da minha oração. E toda vez que eu encontrava a Betinha, anos depois, ela dizia, olha, continuo orando por sua mãe está no meu caderno de oração. Olha que coisa gloriosa, uma mulher piedosa. 2 mulheres piedosas nós perdemos essa semana, a irmã Geraldina e a irmã Jacira. Observem, irmãos, que este homem é um servo de Deus, um homem temente a Deus, mas que morreu. E não se preparou, Cecília, para a morte, porque tinha tomado um dinheiro emprestado, tinha credor, então ele tomou emprestado. Comprou na mão de alguém, tomou emprestado e não pagou. Não sei a quem foi, mas naquela época, por causa do seu problema de não ter pago, os seus filhos agora seriam vendidos para pagar a dívida de seu pai. Então, essa mulher é quem está no trama deste texto e que nós já falamos na mensagem passada. Na mensagem passada, nós demos um título a essa pregação. Seja um cristão previdente. Seja um crente previdente. E hoje nós vamos dizer, seja um crente previdente, parte 2. Na parte 1 nós dissemos, se prepare para o dia mau. Versículo 1. O luto e o credor podem chegar a qualquer momento. Então se prepare, guarde um dinheirinho, se prepare, se qualifique para o dia da dificuldade, né? Em segundo lugar, nós dissemos que o crente pode ser previdente, dizendo que antes de murmurar, antes de lamuriar, antes de reclamar, saiba de fato o que é que você tem, o que é que você pode fazer, o que é que você pode oferecer a Deus e às pessoas. A Deus e às pessoas. Quando o profeta pergunta, o que é que você tem? Ela diz, não tenho nada. Mas ela continua o texto, tem uma vírgula ali, o pastor Cândido, dando um momento, uma pausa, ela diz, eu não tenho mais nada, não tenho nada. Mas tenho lá uma botija lá de azeite. Pois é a partir desse azeite que Deus vai fazer. Então, antes de lamuriar, procure dentro de você, procure ao seu lado, procure ao seu redor, o que é que você tem. Em terceiro lugar, nós também dissemos na pregação passada que você precisa fazer boas relações, boas amizades. E a Bíblia diz que a nossa amizade não está no mundo. Não é no mundo, nas pessoas que estão no mundo. Nossas amizades precisam estar em Deus e pessoas que estejam focadas em Deus. Ô presbítero, é proibido eu ter amigo que não seja de Deus? Pelo contrário, é bom até que você tenha, se você está lá para evangelizar, se você está lá para fazer a diferença, se você está lá para demonstrar a diferença. Faça bons vizinhos. Essa mulher tinha boas vizinhas, ela tinha uma boa referência de vizinhos, tanto é que quando ela foi pedir vasilha emprestada, lhe emprestaram a vasilha. Se ela não fosse uma boa vizinha, se ela fosse uma crente encrenqueira, se fosse uma parente encrenqueira, brigona, ninguém lhe daria nada. Mas ela, graças a Deus, conseguiu aquelas vasilhas para poder se preparar para o milagre que Deus ia fazer. Não foi o profeta que fez, nem ela, nem os filhos, nem os vizinhos, nem a vasilha.
É Deus quem vai operar o milagre, mas ela precisava ter essa ajuda das pessoas ao seu redor. Nós vamos continuar hoje, irmãos, dizendo assim, ó, como é que eu posso me tornar um cristão previdente? Em quarto lugar, faça restrições. Vejam aí comigo todos o versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Olha que coisa linda e intrigante. Existe uma parte do culto, existe uma parte da oração, existe uma parte da devoção que ela é coletiva, o chamado culto público. Nós estamos aqui não é por à toa, nós estamos aqui atendendo do Senhor uma convocação solene. O povo de Deus precisa se congregar. E aí o pessoal faz uma confusão terrível, como se Deus só se manifestasse no local congregacional. E aí passa a semana toda sem a devoção. Aí o outro grupo diz, não, rapaz, não há necessidade nenhuma de congregar. Eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente na fazenda, eu posso ser crente no sítio, eu posso ser crente assistindo as pregações pela internet, eu só posso ser crente online. Não, o culto público, ele é congregacional, ele não é individual. Deus não tem uma pessoa, Deus tem um corpo, Deus tem uma família, Deus tem um rebanho. Todas as expressões, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dão uma ideia de coletividade. Mas, irmãos, não adianta nós estarmos aqui no coletivo se a nossa devoção, primeiramente, não é individual. Jesus vai criticar os fariseus. O que é que os fariseus faziam? Iam para a praça, para a esquina da praça, do Imbuí, ou a praça aqui maçônica, ou em qualquer outro lugar. E nas esquinas da praça eles oravam com as mãos estendidas, porque para todo mundo que passasse poder contemplar, saber que eles estavam ali orando. Isso Jesus repreende duramente quando diz, não faça assim não. Vocês entrem no quarto, fechem a porta e orem ao Pai como? Em secreto. Como é que se ora em secreto, Júlio? Você nem balbucia, né? Aí alguém diz assim, é para o diabo não saber que você está orando. Deixa o diabo para lá, Júlio. Esqueça a parte do diabo. O diabo nem se mete nisso. Isso não é a parte dele, não. Jesus disse que você precisa orar em secreto, porque o teu Pai, que vê em secreto, que sabe qual é a sua intenção, sabe qual é a sua oração, é Ele quem te recompensará. E Jesus vai dar um outro exemplo desse secreto quando fala da esmola. E eu vou tirar a palavra esmola, vou tentar trazer uma palavra mais light para os nossos dias. A sua oferta, não é a sua oferta para a igreja, a sua oferta para um irmão ou uma irmã, um amigo que está precisando de uma ajuda. Quando você for ajudar alguém, não deixe que sua mão direita veja o que está fazendo a esquerda, ou vice-versa. Não, o que a mão está fazendo, ó, e guarda da outra. Não deixe que ninguém veja, não toque trombeta. Aquilo que você faz de bem, faça individualmente. Irmãos, há uma coisa aqui maravilhosa nessa parte que eu lembro, né, quando eu estava estudando isso aqui, de que há uma coisa que tem que ser esforço seu e não da igreja. Olha, fecha a tua porta, não chame ninguém, nem as vizinhas que lhe deram as vasilhas, nem a sua parente mais próxima, não chame ninguém. Feche a porta, porque esse momento é só seu e dos seus filhos. É individual. A Páscoa era comemorada assim. A Páscoa não era uma festa coletiva, era uma festa de todos, mas era celebrada dentro de casa individualmente, cada família. E se uma família fosse muito pequena, podia chamar uma outra família para participar junto, mas era algo que era individual, ou seja, aquilo que você pode fazer
é só você e Deus, e ninguém tem parte nisso. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, eu lembro, por exemplo, da cura do paralítico que foi trazido pelos amigos. Não podia andar, ele foi trazido, carregado. Os amigos, quando chegaram na casa, a casa estava cheia, não tinha como entrar. Então, eles armaram lá um andame, armaram lá uma corda, o texto não diz como, mas eles subiram no telhado, então teve que ter uma escada, teve que ter um andame, teve que ter uma corda. Subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram aquele paralítico mais ou menos onde Jesus estava. E é incrível, irmãos, que eles estão fazendo aquele movimento todo, aquela ação toda, porque eles amavam aquele amigo e eles tinham fé em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse: perdoados estão os teus pecados. Mas nosso coração, Júlio, é tão miserável, tão ordinário, que nós estamos diante do Senhor da glória, do Deus Todo-Poderoso, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que perdoa, mas a gente diz, só Deus pode perdoar. E Jesus, conhecendo a intenção dos seus corações, diz ao paralítico: agora pegue tua cama e vá para a tua casa. Ele não disse: gente, quem foi que trouxe esse rapaz aqui? Ajuda aí, venha buscar a cama dele, ajude-o a levantar. Jesus disse: não, a cama é tua, pegue tua cama e leve para casa. Você chegou aqui carregado, mas você vai sair daqui carregando, porque essa cama é sua, esse fardo é seu, essa cruz agora tão leve é tua, porque a cruz pesada fui eu que carreguei, os teus pecados, não o peso do corpo. Irmãos, quem somos nós? Quem sou eu e você? Nós somos aquele crente que vem para a igreja, ou que vem para a classe, ou que vem para o culto e quer aparecer, e quer destaque, e quer ser reconhecido, e quer ser visto, né? E quer ser aplaudido, e quer ser aclamado. Quem sou eu e você no reino de Deus? Quem sou eu que tenho esperado a fé coletiva, a fé da SAF, a fé do povo, que muitas vezes peço ao irmão para orar por mim, mas eu mesmo não me dedico a uma vida de oração. Faça restrições. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é obrigação sua, é sua. Aquilo que você precisa fazer, só você pode fazer. E a sua devoção, a sua vida devocional, a sua vida de comunhão, ela é só sua, responsabilidade sua. Em quinto lugar, como posso ser ou me tornar um cristão previdente? Vejam aí, versículos 5 e 6. Todos juntos, versículos 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-te aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Como posso ser um cristão previdente? Não pare até sua bênção chegar. Não desista até alcançar o seu milagre. Lembra os irmãos que o texto total aí, está falando de um período de seca, um período de escassez, um período de fome, um período de tribulação que Deus já havia mandado sobre o seu povo por causa dos seus pecados. Então era um castigo de Deus, era um juízo, não um juízo final, mas um juízo temporário de Deus. O presbítero Jonilson pregou isso aqui semana passada, não foi? Né? Sobre o juízo de Deus. Então o juízo de Deus havia se manifestado contra o seu povo. Aí o presbítero Jonilson lembrou, o juízo de Deus nos lembra também a graça de Deus, porque Deus também é redentor.
né? Quando ele manda o juízo temporário, não definitivo, porque quando ele mandar o juízo definitivo, não haverá mais redenção, porque os remidos já foram remidos, os outros não. Irmãos, percebam aqui que essa mulher lhe dada uma ordem e ela cumpre exatamente a ordem. Entra na sua casa, fecha a porta e começa a colocar o azeite em cada uma daquelas vasilhas. Eu não sei quantas vasilhas tinham lá. A Bíblia diz, Júlio, que foram muitas. Ainda dá uma ênfase, parece um pleonasmo. Foram muitas e não poucas, né? Foram muitas. Ou seja, havia um trabalho grande para ela fazer. Encher vasilha por vasilha. Fosse nos nossos dias, irmãos, esse texto não é dos nossos dias, mas fosse dos nossos dias, um bocado de garrafa PET, né? E ela tirava daquela moringa dela, ia enchendo garrafa, com um funil, ia botando do lado, e daqui a pouco as vasilhas estavam todas cheias. Mas aqui é uma coisa gloriosa, o azeite só parou quando as vasilhas estavam completas, quando acabaram as vasilhas. Irmãos, neste texto todo, quando nós voltamos para os capítulos anteriores, inclusive para o livro anterior, que é o primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 17, eu encontro o profeta Elias vivendo a mesma realidade. Há uma seca, ele encontra uma viúva e diz: viúva, olha, é melhor, encontra uma viúva, é um período de seca, e essa viúva está catando gravetos, né? Catando galhos secos para fazer uma fogueirazinha, um fogão a lenha. E ele diz assim: viúva, me dá aí um pouquinho de pirão para eu comer. E ela lhe diz: olha, eu não tenho mais nada. Ó, a mesma conversa de novo: eu não tenho mais nada. Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E vou fazer o meu pirão, eu vou comer eu e meu filho e morrer. E aí nós lembramos de uma parte gloriosa, quando o profeta diz: não, faça primeiro o meu, dê o primeiro a Deus, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ela creu naquela palavra e fez. E a gente lembra qual é o milagre. Durante toda aquela seca, não faltou-lhe farinha, nem faltou-lhe azeite. Glória a Deus por isso. Mas o começo daquele texto, irmãos, nos diz uma coisa gloriosa. Ela está à beira da morte por inanição, à beira da morte por fome, mas ela estava catando gravetos. Ela não estava parada, né, estática, como diz no ditado popular. Não é vulgar o ditado, ele é popular. Ela não chutou o pau da barraca, não, ela não largou o balde, não jogou o balde para cima. Pelo contrário, ela estava lutando até o último instante. Ela estava insistindo. E na continuidade do texto, aí está num período de seca, quando Elias profetiza que vem chuva, aquele rei ordinário, incrédulo, do coração duro, perverso, pecador, ímpio, diz assim: não tem negócio de chuva não, não acredito nisso não. Aí o profeta disse ao servo do profeta: vai lá e olhe. E ele foi e olhou uma vez, e olhou a segunda, e olhou a terceira, e sempre que ele ia e voltava, ele dizia: eu não estou vendo nada, eu não estou vendo milagre. Mas o profeta insistiu: volte. E ele voltou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na 7ª ele disse: olha, lá do lado de Itapuã, tem uma nuvenzinha, mas é uma nuvem tão pequenininha, do tamanho da mão do homem. Pois o profeta então fez: é essa daí que vai trazer água. Se prepare os cavalos, volte logo para casa, porque vai chover. Ô irmãos, Jesus nos conta a parábola do juiz iníquo. Você lembra quem era o juiz iníquo? Aquele homem que não temia Deus, nem respeitava homem algum. E o que foi que a viúva fez? Todo dia ela na porta dele: julga a minha causa, julga a minha causa,
julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Quantos dias ela foi lá, eu não sei. Quantas vezes ele ouviu aquela lamúria, eu não sei. Mas todo dia ela estava lá, julga a minha causa, até um dia que ele não suportou mais, fez, é verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas vou julgar a causa dessa mulher, dessa viúva, para que ela não volte a me importunar. Jesus toma isso como exemplo, não chamando Deus, o Pai, como um Deus injusto, mas pelo contrário, dizendo assim, se este homem é injusto e age assim, muito mais rapidamente, muito mais prontamente, Deus, o nosso Pai, está pronto para atender a oração do seu povo. Deus está pronto, mas nós precisamos perseverar em oração. A ilustração, a parábola, era uma lição para isso, para orar sempre e nunca esmorecer. Por isso Jesus, então, nos pergunta, nós temos perseverado? Nós temos mantido? Quantas vezes, irmãos, nós recebemos palavras de uns ou de outros, ou nós mesmos pronunciamos as palavras, nos queixando de uma coisa ou de outra, de um bem ou de outro, de um mal ou de outro, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, nós abrimos mão. Os irmãos estavam há 400 anos lá sofrendo no Egito. E Moisés foi usado por Deus para libertar. Mandou aquelas pragas, eles viram as pragas. Irmãos, juízo, presbítero Jonilson. Praga para um, juízo para um, redenção para outro. Eles viram as pragas e viram o livramento que Deus lhes dava diante das pragas. Eles não ouviram falar, eles vivenciaram aquilo. Eles viram Deus abrir o mar e eles mesmos passaram pelo mar aberto com os pés enxutos. Eles viram os egípcios serem tragados pelas águas. Eles eram guiados pela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles bebiam de uma rocha que os acompanhava naquele deserto. Mas, apesar de tudo isso, o seu coração era murmurador. Eles não perseveraram na fé, eles não insistiram na fé, o seu coração era mau. O seu coração era perverso, o seu coração era ímpio, pecaram e insistiram em pecar contra Deus. Por isso, o juízo definitivo de Deus se manifestou, quando Deus disse, nenhum de vocês entrarão na terra prometida. Nenhum daqueles que saíram do Egito. Ou seja, Deus que tem uma paciência longa, Deus é longânimo, a sua paciência é longa. Deus que é misericordioso e redentor, ele também é um justo juiz. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Eu falei há pouco sobre a irmã Betinha. Sabe quanto tempo a oração de Betinha e a nossa oração precisou demorar? 27 anos. Eu me lembro quando Paulo, que ainda não era pastor, já era presbítero e evangelista, foi desafiado pelo presbitério para ir para o seminário. Ele fez um desafio, fez, eu não vou enquanto minha mãe não se converter. Isso é decisão do homem. Né? O homem que está orando e pedindo, e Deus disse, não é no seu tempo, não, é no meu tempo. Graças a Deus, pastor Cândido, Deus nem ouviu a palavra, nem ouviu a oração. Né? Chamou os pastores da época, deram uma bronca nele, um sabão nele, fez, você vai, por uma questão de fé, nem a conversão de sua mãe, que vai acontecer ou não acontecer pela sua força. E graças a Deus ele foi para o seminário. Irmãos, dê glória a Deus por isso. 27 anos depois, quando muita gente nem acreditava mais, Dona Jacira recebeu o evangelho dentro de casa, recebeu a Jesus como Salvador e ligou, não sei se primeiro para ele ou primeiro para mim, ligou e fez, domingo eu vou para a igreja. Eu fiz, oxi.
Fiquei assustado, né? Domingo eu vou para a igreja, porque agora sou crente. Eu digo, quem foi lá evangelizar ela, gente? Alguém entrou pela televisão e evangelizou ela dentro de casa. Então, não pare de orar, Cecília. Se as meninas, Cecília, não querem o evangelho, não pare de orar. Se o neto continua com o coração duro, Cecília, não pare de orar. Porque você conhece um Deus vivo e verdadeiro, que é aquele que esmiuça a pedra. Ele é aquele que tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Aquele que tira o espírito velho e dá um espírito novo. Então, persevere, Júlio. Olha, presbítero, eu tenho pedido, e não consegui ainda. Não pare de orar. Seu milagre vai chegar. Seu milagre está chegando. Deus vai dar resposta, não conforme o que você quer, mas o conforme o que Ele quer. E no tempo dele, a sua obrigação é continuar humildemente e perseverante. Ou seja, não desista até a sua bênção chegar. Amém? Para concluir essa mensagem, versículo 7. Como posso ser ou me tornar um cristão previdente? Versículo 7, todos juntos. Então, foi ela e fez ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Viva o milagre da provisão de Deus. Pastor Cândido, eu não estou vendo, mas eu estou vendo com o olho da fé. O Deus de Abraão, o Deus da providência, o Deus do Moriá, o Deus do monte, o Deus do sacrifício. O escritor de Hebreus vai explicar aquilo que eu li em Gênesis e não entendi. Está lá em Gênesis, está lá expresso na palavra de Deus, mas eu li 1000 vezes e não entendi. Aí o escritor de Hebreus disse, ô Emanuel, presta atenção. Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar seu filho. Onde é que está isso? Quando ele diz, pastor Paulo, aos servos, parem por aqui. Não. Vocês vieram até aqui, para aqui. Agora eu e o menino vamos subir. Vamos adorar. E vamos regressar. Abraão sabia o que ele estava indo fazer. E aquele menino não era Caleb Judá. Porque se aquele menino fosse Caleb Judá, tinha gritado, tinha pulado e falado, oxe, eu vou nesse negócio nada, meu pai. Sai dessa. Aquele menino foi obediente. E obediente até a morte. Porque ele aceitou ser sacrificado. Ele também não entendia. Mas ele via com os olhos da fé. Deus havia prometido a Abraão, pastor Cândido, que daquele menino ia nascer uma grande nação. Deus agora pede aquele menino para o sacrifício. Abraão não entende. Ele não está vendo, mas ele diz, eu estou vendo com os olhos da fé. Eu vou, porque Deus não mente. Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, ele fará. Então Abraão subiu para aquele monte convicto, e o nosso irmão, escritor de Hebreus, explica isso para a gente. Ele cria que se aquele menino morresse, ele ressuscitaria. Creia na providência de Deus. Quando Abraão puxa o cutelo para sacrificar o seu filho, irmãos, que passagem gloriosa. Deus grita. Eu me emociono tanto com essa passagem, porque Deus podia ter falado, manso, Abraão, larga isso aí. Mas a Bíblia diz, Deus gritou, Deus clamou, Abraão, não toque nesse menino, né? Deus que havia prometido, Deus que tinha dado a bênção, Deus agora ia dar uma outra bênção. Tinha providenciado o cordeiro que morresse no lugar daquele menino. Então Jesus estava presente lá no Monte Moriá. Jesus era aquele cordeiro que estava ali para ser imolado.
Isaac representava o cordeiro, mas o cordeiro apareceu, o cordeiro estava ali, e aquele cordeiro era a representação própria de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, que é o milagre que nós comemoramos. Ele está presente nos elementos. Ele não está simplesmente simbolizado nos elementos, ele está presente nos elementos espiritualmente. O pão continua pão, ele não foi transformado. O suco de uva continua suco de uva, ele não foi transformado. Mas Deus está presente nos elementos, alimentando o seu povo. Eis o Cordeiro de Deus, de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta, agora diante daquela mulher, diz: Deus providenciou. Viva o milagre de Deus, minha filha. Pega agora o azeite e vai e venda. Presta atenção, venda. Mas não venda e faça uma aplicação financeira, bote no bolso e passe o calote, não, viu? Venda e pague sua dívida. Seja honesto. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ficar devendo nada a ninguém. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Então, o crente não pode ser sonegador. O crente não pode ficar devendo ao Estado, ao governo, à Receita Federal. Quem tem que pagar os impostos. Mas é muito mais do que isso, gente. Nós não podemos dever ao próximo, nós não podemos dever ao outro, nós não podemos dever ao governo, nós não podemos dever à igreja e muito mais, nós não podemos dever a Deus. Quando alguém pergunta, é lícito pagar tributo a César? Jesus diz: pega a moeda aí, olha, de quem é a esfinge aqui, impressa, cunhada na moeda? Alguém lhe responde: é de César. Ele então lhe diz: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, viva o milagre da provisão. Deus tem provido, Deus tem providenciado. Então, pague, venda, pague sua dívida. E agora ele diz assim, ó, viva do resto. Viva do restante. A bênção de Deus, Júlio, ela resolve o seu problema momentâneo, aquele momento da hora, mas ele resolve o problema da vida. Você tem agora condições de continuar seguindo, você tem condições de continuar vivendo, e não somente você, a sua família. O maná, irmãos, era derramado todo final da tarde, durante todos os anos que os irmãos peregrinaram no deserto e não tinham como plantar, nem como colher, porque eles estavam peregrinando num lugar que era deserto. Mas no dia que eles entraram na terra prometida, o maná cessou. É como se Deus estivesse dizendo para eles abertamente e claramente: está na hora de trabalhar, está na hora de plantar. Está na hora de cultivar a terra, está na hora de suar, está na hora de colher, está na hora de investir. Vivei do resto. Você tem acreditado num Deus que é providente? Eu, por exemplo, irmãos sabem minha situação, né? Ó, dia 12 acaba o meu auxílio doença. Como é que vai ser? Eu não sei. Já estou com atestado médico, já estou com relatório médico de novo, viu, pastor? Bota meu nome na oração aí, viu? Bota meu nome aí na oração da SAF, viu? A irmã da SAF. Bota meu nome aí na oração. Vai entrar no INSS. E os irmãos sabem como é o INSS. O INSS gosta de dizer não. Mas o meu, no dia que eu pedi, disse sim. Quem foi que deu sim? Quem foi que assinou o relatório médico? Quem foi que assinou o benefício? Foi Lula? Foi Bolsonaro? Foi Rui Costa? Foi Jerônimo? Foi ACM Neto? Foi Bruno Reis? Não, rapaz, quem assinou o decreto foi o Senhor da Glória. É Ele quem abre a porta. E quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Isso não significa que é para eu fazer corpo mole, não. Significa que é para eu me empenhar, mas confiar que é Deus quem abre a porta. Meu processo na justiça, irmãos, está lá. Já ganhei em 2 instâncias. Eles já recorreram de novo. E aí,
Quando é que vai sair? Não sei. Eu sei que aquele que me guarda não dormita. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, você que está esperando sua aposentadoria, você que está com uma questão procurando emprego, você que está esperando passar no concurso, você que está esperando em Deus conseguir um varão ou uma varoa, você que está esperando em Deus uma bênção, preste atenção, permaneça fiel e creia que Deus é aquele que providencia e vá viver a providência de Deus hoje. Não vai viver a providência de Deus aqui a 20 dias, não. É o pão nosso de cada dia, porque Ele derrama sobre nós, Ele dispensa sobre nós o pão nosso de cada dia. Que esta palavra, não do presbítero, que esta palavra lida, que esse capítulo 4, aqui do versículo 1 ao versículo 7, possa encontrar guarida nos nossos corações. Que nós sejamos desafiados pela palavra de Deus. Que nós sejamos cristãos previdentes em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Cândido.